Olá, seja bem-vindo ao Nubcast. Aqui você vai aprender sobre marketing, sobre tecnologia, você vai aprender sobre comercial, mas na verdade não só isso, você vai aprender sobre posicionamento de empresas e muito mais coisas relevantes para o seu negócio. E para falar sobre isso, eu tenho aqui um convidado extremamente especial, ele que tem uma experiência vasta em organização, em consultoria de empresas, e ele vai estar aqui conosco hoje trazendo a sua experiência de vida de mais de 20 anos de mercado. Então, para falar com a gente, Luiz, seja muito bem-vindo ao Nubcast. Muito obrigado. Mais uma vez é um prazer estar aqui. E aí, aproveitando essa deixa, me apresentando, eu sou o Luiz, sou cristão, casado com a Maria Eduarda, pai da Yasmin, pai do Johan, empreendedor nato. Quem conhece a minha história sabe que eu empreendo desde os meus 7 anos, daquele jeito mais empírico, mas sempre buscando empreender. E hoje, eu acredito que hoje é um momento bastante especial, que eu vou poder contar um pouquinho mais da minha história, do porquê 20 anos de carreira sempre ficaram em bastidor, Eu nunca vim a público falar, colocar em vídeo, fazer gravações, mas como tudo na vida, chega aquele momento que tu enxerga que você precisa dar um passo adiante. Então foram 20 anos, amadurecendo a minha carreira profissional, e nesse amadurecimento, hoje, quero estar aqui nesse primeiro episódio da Nubcast, para falar um pouquinho sobre a minha pessoa, sobre esses 20 anos que foram da minha vida profissional, e como a gente, a partir deste dia 1, a gente consegue criar conexões, verdade, a gente consegue juntos entender o que está acontecendo e o que vai acontecer, principalmente falando. A gente não vai falar sobre marketing, que muitas vezes a galera acha que é marketing, que é apenas aí só consultoria, mas a gente vai falar sobre muitas coisas que envolvem uma organização de uma empresa. E para começar a falar sobre isso, eu queria te perguntar, quem era o Luiz profissional antes da Nubi? Porque eu sei que houve uma ruptura, antes da Nubi e depois da Nubi. Então, quem era o Luiz antes da Nubi? Pra gente começar a contextualizar a galera do assunto. Legal. Então, para quem não conhece ainda, o Luiz agora é profissional. Eu tenho formação na área da administração, no marketing, desenvolvimento de pessoas. Durante os últimos 20 anos da minha vida, eu tenho como propósito empreender no mercado. Eu sou do tempo do analógico, que eu comecei a minha carreira profissional naquele tempo que você precisava, para se deslocar, por exemplo, utilizar a lista telefônica. Lista amarela. A lista amarela. Contar as ruas, para você conseguir, através dessa contagem, se localizar no local que tu precisava ir. Sou do tempo que precisava fazer tudo preenchido no papel, a caneta, apresentando relatórios, vivendo o dilema do relatório, Então, esse início meu profissional, ele se deu na área de vendas. Eu comecei atuando dentro da área do metal mecânico. Então, logo eu passei do metal mecânico, eu fui para a consultoria técnica de vendas, onde a venda ela exigia que você não só tivesse os argumentos necessários para o bom atendimento, mas também um conhecimento técnico sobre aquilo que você estava vendendo. Porque aqui, nesse momento da minha vida, ele inicia a minha experiência no B2B, de negócios para negócios. E é neste momento que eu enxergo e entendo que a postura somente de vendas, ela é uma parte do ecossistema que tem que acontecer. Então, ali eu faço uma carreira na área comercial. Seguindo da área comercial, eu aí entendo que muitos processos são falhos. Em 2011, eu abro a minha primeira empresa. Uma empresa para realmente vir para o mercado e desenvolver processos dentro de outras empresas. Nessa trajetória, eu sou apresentado ao digital. A gente tem a entrada do computador, tem a entrada dos smartphones, tem a entrada da tecnologia. E a gente trabalha para fazer essa transição ser a mais tranquila possível dentro das organizações. Com esta carreira, eu passei por indústrias de cerâmica, indústrias de injeção plástica, transportadores, indústrias de produtos cosméticos. Então, a cadeia que a gente acabou encontrando de soluções foi em diversos segmentos ao longo dessa jornada. E hoje, eu também acredito uma grande ruptura tecnológica, que é o advento da IA. Então, eu te digo que eu saio do analógico como profissional e chego hoje, nos dias de hoje, num mercado que é um mercado guiado por alta tecnologia, alto nível de consciência. E dentro dessa trajetória toda, eu pego esses 20 anos e não mudo ele ao longo desses 20 anos. Eu enxergo que hoje eu evoluo ele ao longo desses 20 anos. E aí aqui é a minha grande mudança, a minha grande virada de chave, que é vir aqui, falar com vocês, falar da minha trajetória, dos meus sucessos e insucessos, porque assim é feita uma trajetória. E do sucesso a gente aperfeiçoa e do insucesso a gente se resignifica, a gente se transforma, Então é um pouco disso que eu trago hoje para vocês e ao longo dos próximos episódios. Legal. E com todo esse panorama geral, eu queria começar a entender então como que o Luiz lá atrás, quando começou a empreender, qual era a visão dele de empresa? Porque eu tenho certeza que a sua visão lá atrás, 20 anos atrás, era uma, quando você começou na área de vendas, quando você teve o sonho de empreender e tudo mais, e que ela é uma visão totalmente diferente hoje. Então como que era essa sua visão de empresa lá atrás? Perfeito. Eu até brinco, que há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei aí como funcionário, trabalhar no setor de vendas,
Eu brinco que naquele tempo vender era para quem não tinha profissão, né? Era uma porta de entrada, né? Não conseguia outro emprego, virava vendedor. Virava vendedor, né? Então a venda, o vendedor, né? A gente está falando aqui de quase 30 anos atrás, ele era um personagem polêmico, vamos dizer assim. O que tu faz? Eu vendo. Então tu não faz nada, né? O vendedor tinha um pouco dessa estigma, por assim dizer, né? E então eu começo no mercado comercial, nos departamentos de venda, tendo que cavar tudo praticamente sozinho, né? Como era tudo muito analógico, a oficina que se tinha era o quê? Era você observar as pessoas com mais experiência e aprender com elas. Então, se você estava aprendendo do método certo ou não, se era como a empresa queria ou não, você só ia descobrir com o passar do tempo, né? Se você não vendia, é porque você aprendeu do jeito errado. Exatamente, perfeito. Então, aí nesse movimento entra já em seguida, né, que eu inicio nesse mercado comercial, inicia essa fase de treinamentos, de motivação, falar com a equipe, treinar a equipe, né, fazer trabalhos de técnicas de venda. Então, eu passei por todo esse período, né? E aí, novo, eu abracei muito isso, sabe? Ir para uma palestra, ir para um treinamento, para mim, era algo que realmente eu ia com muito afinco, me espelhando em quem estava falando para absorver o máximo possível, porque eu entendia que aquilo ali era o que estava acontecendo e ia ser o futuro. Né? Você trazer isso para ti, eu começando profissionalmente falando, era muito importante. Então, aí neste movimento comercial, vindo e vendo a tecnologia acontecer, eu, estando dentro de uma empresa como CLT, fazendo comercial externo, rodando 5 mil quilômetros por mês, né, batendo de porta em porta, fazendo B2B, né, eu entendi que a empresa onde eu estava, haviam muitas pontas soltas no processo dela. Né? Chegou num ponto que eu vendi tanto que eu transformei as minhas vendas num problema para a empresa. Né? E quando eu me deparei com essa situação, eu pensei, gente, como é que pode eu estar sendo penalizado por fazer o meu trabalho que era vender? Fazer bem feito. Exatamente. Então, eu aprendi muito nessa empresa coisas que você não deve fazer. E aí eu fui em busca de estudar mais isso. Fiz um treinamento que se chama Voar, onde ali eu entendi muitos os processos, aliado à minha faculdade de administração. Eu consegui fazer uma compilação acadêmica, vamos dizer assim, em cima disso. E aí eu abro a minha empresa, a minha primeira empresa, para levar para o mercado este profissionalismo, esta conexão, que é a importância da comunicação de ponta a ponta, né? Do início da negociação até o pós-venda. Então, é neste momento que eu entendo o mercado como empreendendo nele. E, obviamente, ajudando organizações. E aí ali começa a minha trajetória. Minha primeira grande empresa foi uma empresa no segmento metal mecânico. A gente começou a atuação nessa empresa, ela tinha aproximadamente 12 funcionários. Ela tinha 750 metros quadrados e ela dependia basicamente todo o seu faturamento, produção de uma unidade matriz que ficava em São José dos Pinhais. Então, quando eu entro nessa empresa, através da minha empresa, para estruturar ela, a primeira coisa que eu faço é o comercial, porque é a área que eu mais dominava. Né? Então, eu organizo o time comercial, faço todo um trabalho que vai de metas, motivação, treinamento, tecnologia, né? Mapeamento de rotas, estratégias de abordagem. E isso tudo começa a reverberar dentro da empresa. E aí uma empresa que ela inicialmente está com 750 metros quadrados, ao longo do período que eu atuo nela, ela passa para 6 mil metros quadrados, ela pula para um faturamento superior a 4 milhões por mês. Caramba. E mais de 70 funcionários. É quase que 10 vezes mais quase o tamanho da empresa. Praticamente isso. E aí tem um fator que aquela dependência da unidade matriz, ela é dissolvida porque a planta fica totalmente estruturada. É nesse momento que eu entendo que eu preciso dar um passo seguinte, né? Um passo que vai além do comercial, que é processo, pessoas, sistemas, né? E aí aqui, né, eu abro a minha segunda empresa, que é no ramo da gastronomia. E aqui, neste movimento de abrir um restaurante, né, uma pizzaria, eu entendo que as pessoas consomem aquilo que lhe atrai, né, que lhe chama atenção. E aí aqui eu começo a validar muitas ações do marketing de conteúdo, né? Perfeito. A pizzaria lançou a primeira pizza de murcilha preta com chucrute, aqui de Joinville, ela era de tema alemã, pizza de chineque, a pizza, né, com linguiça blumenau e vários outros sabores regionais, que até então o mercado jamais tinha visto, né? Então eu inicio essa operação em 2015, e ela rapidamente se torna um sucesso na cidade de Joinville. Se torna viral, literalmente viral. Eu lembro de um episódio que a gente estava numa situação de faturar aproximadamente 40 mil por mês, né? Com bons momentos na sexta e no sábado, os outros dias extremamente... Mais ou menos. Né? E surge um convite para a gente fazer uma reportagem sobre o modelo de negócio, né? Sobre as pizzas com sabores exóticos, os desenhos dela, né? Das bordas. A gente topa gravar, sem muita pretensão. Essa gravação ela acaba sendo uma matéria de mais de 9 minutos, a nível estadual, em um jornal do meio-dia. Né? O que acontece naquele dia, quando sai a reportagem? Quando a gente chega na empresa, por volta das 2 horas da tarde, existe a BINA, né, naquele tempo, o identificador de chamadas perdidas, ele era de 2 dígitos, né? Não tinha o 100, né, a centésima casa. Ele já estava no 99. Né? Então a gente não sabe quantas pessoas ligaram, mas ligou muita gente. E foi um barato, né? A gente viver aquele movimento, as pessoas ligando curiosas. Nosso faturamento, ele mais do que triplicou dali em diante.
E aí, claro, vem também outros problemas, né? Que aí quando você não está preparado para uma demanda, essa demanda pode ser um problema para você. Aí começa a ter problema com operacional, começa a ter problema com trajetória, previsibilidade e tudo mais, né? Perfeito, exatamente isso. E aí é nesse movimento de entender tudo isso, né, que eu saio deste empreendimento, né, eu me retiro da sociedade e aí começo toda uma trajetória profissional que é passando por diversas empresas na região aqui de Santa Catarina, Rio do Sul, Jaraguá, Joinville, Itajaí, São José dos Pinhais, Curitiba, Rio Negrinho. Então são várias cidades aí com culturas distintas, características de mercados distintas, mas muitas delas, né, com o objetivo de crescimento, de crescer. E aí eu tenho, né, neste movimento, a chave que eles estavam buscando. E aí eu construo uma história profissional bastante interessante. Pensando em todo esse contexto que você me disse, em toda essa sua trajetória, toda essa experiência, você consegue me dizer qual que foi o principal erro que você cometeu no início? Porque, como você disse, tu vai aqui contar, tu é um ser humano e vai contar pra gente seus acertos e seus erros, pra que a gente possa compartilhar com a galera e a galera aprender um pouquinho mais sobre empresas e tudo mais. Então eu queria que você contasse pra gente qual que foi o principal erro que você cometeu no começo, porque tem muita gente, talvez, que tá assistindo, que tá começando a empreender agora, tá pensando em empreender, então pode ser de grande valia. Com certeza. É importante essa pergunta, né? Porque acho que quando tu percebe um erro seu ou uma falha sua, você acaba provocando duas coisas na sua vida. A primeira delas é entender que você é humano e você precisa sempre estar atento às mudanças, né? E a segunda delas, e também tão importante, é você entender que tudo parte de você tomar a decisão de mudar o que você está fazendo. É isso. Então, trazendo, né, a minha primeira grande situação assim, convivida, lógico, nesse histórico que eu estou contando aqui da minha história, do meu momento, lá em 2017 que eu saio da gastronomia e vou atuar mais em prol da consultoria, eu entendo que eu levo também treinamento para as empresas, para as pessoas. E aí eu encontro dentro das organizações pessoas que estão dentro de departamentos e que esses departamentos eles são fechados. É mais ou menos como empresas dentro de empresa. Cada departamento é como se fosse uma empresa, né? Então eu venho com um espírito aberto de treinar essas pessoas, de fazer com que elas entendam um novo conceito, entendam como vão se portar, entendam como vão gerar resultados. E aqui entra um ponto muito importante que muita gente, e eu era uma delas, que não prestava atenção exatamente em um grande ponto. Nem toda pessoa é treinável. Ou seja, o que eu quero dizer? Existe a pessoa que está disposta a treinar alguém na tua equipe? Existe. Só que do outro lado existe uma pessoa que ela tem capacidade de aprender, ela tem capacidade de ser treinada, mas ela não quer treinar. Então eu digo que ela é intreinável. Intreinável, se é que existe isso, né? Então o grande ponto assim era que eu chegava nas empresas, eu entendia o processo, eu entendia o meio, eu entendia onde estavam as coisas acontecendo e a minha ação era levar o treinamento, o ajuste. E eu não entendia que, por mais que eu falasse, por mais que eu treinasse a pessoa, por mais que eu mostrasse o jeito de se trabalhar, não significa que a pessoa vai fazer isso. Não significa que a pessoa vai comprar esse treinamento. Então eu virava as costas e ia para outra pessoa treinar, acreditando que aquele treinamento que eu dei foi suficiente. A pessoa aprendeu, a pessoa foi e conseguiu desenvolver aquilo que eu passei para ela. E isso não é uma verdade. Não é todo treinamento que a pessoa realmente está treinável para você. Ou seja, ela vai te ouvir, ela vai trocar experiências, vai falar com você, mas não necessariamente vai aprender com você. Ou trocar informações com você de forma que ela dali vai fazer algo diferente. Né? Então, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Isso realmente acontece nas organizações. Então, a minha primeira grande situação que eu enxerguei, e foi um grande ponto que eu precisei mudar, é entender como eram as pessoas para receber o treinamento. Porque por muito eu treinei, achei que a pessoa aprendeu e passaria a executar. E isso não aconteceu. E por não acontecer, e eu acreditando que isso fosse acontecer, vários erros aconteceram. E eu até, se você me permite abrir um parênteses, eu acho que isso é muito importante, porque quando tu fala sobre treinar, muitas vezes na nossa mente vem apenas colaborador. Mas na maioria das vezes, a grande peça-chave que não deixa o treinamento ser eficaz dentro da empresa é o chefe, é o gestor, aquele que está com um cargo maior, porque muitas vezes ele não se permite ser treinado, ele não se permite ter a cultura mudada dentro da empresa e isso acaba atrapalhando todos os outros processos e acaba fazendo com que a empresa realmente trave, né? Sim, é a palavra que tu falou, cultura, né? Quando eu entro numa empresa, eu procuro fazer um teste de dominância cerebral. Que consiste basicamente, aí até vai a dica, quem quiser procurar saber mais, existe Nid Herman, que é um escritor, que ele faz uma tese sobre isso, que é o processo de dominância cerebral. Quem já participou dos meus treinamentos de alta gestão, já fez esse teste, eu já mostrei como ele funciona na prática e como ele é poderoso. Por quê? Porque você consegue, através de um campo cerebral definido através do teste, entender características daquela pessoa, principalmente daquele profissional. Se ele é mais analítico, se ele é mais emocional, se ele é mais criativo, se ele é mais controlador, né? Então, a partir disso, você consegue construir até mesmo uma melhor aptidão para ele no desenvolvimento dele. Tu tem uma visão melhor para você conseguir treinar, né? Isso. Aí vem o ponto. Isso é treinável.
Isso eu consigo entender que você sendo mais analítico, eu conduzo o treinamento de forma mais analítica. Só que aí vem o ponto que você falou, a cultura. Se isso, mesmo eu identificando um perfil, identificando características profissionais daquele colaborador, se a cadeia superior a ele não tiver uma cultura facilitada de absorção de treinamento, também não dá certo. Né? Então, quando você analisa os treináveis, né, você tem que analisar principalmente também se o campo cultural daquele setor ou daquela empresa permite isso. Isso, isso às vezes pisa no calo do empreendedor, porque às vezes o empreendedor ele tem um apego emocional à sua empresa, muitas vezes, um apego emocional à sua marca, enfim, e isso acaba atrapalhando ele a deixar se desenvolver por uma pessoa que veio de fora para prestar uma consultoria ou algo nesse sentido, né? Eu até te digo, né? Eu sempre que conheço uma organização, vou até ela para fazer uma análise, um mapa estratégico, um dos grandes pontos que eu sempre tomo como preocupação principal é entender se a empresa ela funciona por meio de pessoas ou se ela funciona por meio de processos. Geralmente, empresas que o CEO os grandes gestores eles são centralizadores, essa empresa, a característica dela é ser mantida por pessoas e não por processo. O que é uma empresa mantida por pessoas? Uma empresa mantida por pessoas é aquela empresa que, se a pessoa não vier, se a pessoa faltar, não tem mais ninguém que faça, ou quem faz vai fazer de forma pequena, vai fazer de forma superficial. E aí gera vários problemas e vários gatilhos. Então, o ponto aqui que eu coloco é que quando você tem uma empresa e você tem uma característica centralizadora, é natural que a tua empresa ela tenha uma característica também de funcionar, né, de ter seu funcionamento por meio de pessoas e não de processos. Aí aqui vem o ponto de alerta. E o que você sentia quando você via essas empresas travadas? Porque eu imagino, você indo lá na empresa, treinando, tentando fazer o treinável, mas o treinável não era treinável, era intreinável, e você via que tudo aquilo que você ensinava não era aplicado, e às vezes a empresa ficava travada por falta de não aplicar aquilo que você falava. O que você sentia nesse momento? Eu te digo que esse sentimento gera polêmica, tá? Por quê? Uma brincadeira que eu faço é que existe o segmento do negócio, né? O CNPJ está dentro de um segmento. E existe o empresário que também é parte de um segmento, né? Existe aquele empresário por característica que bate na mesa, que grita, que fala, que dá ordem, ele é energético, né? Então, ele tem uma característica muito peculiar. Tem aquele outro CEO que ele é já mais diplomático, conversa mais, né? Tenta fazer com que as pessoas sempre entendam o que está acontecendo. Tem aquele mais calado, que fica mais em bastidor, não gosta de aparecer tanto, ele é mais técnico, né? Ele gosta de estar envolvido mais com a técnica, com o desenvolvimento, com isso, mas assim, a parte mais de frente da empresa, ele prefere estar passando. Né? Tem aquele que entende que ele precisa ter braços, a característica principal dele é entender que ele precisa ter pessoas fortes em vários departamentos e essas pessoas fortes têm que ter poder de decisão. E ele gosta de ver números em cima disso. Essas são algumas características, existem outras. Mas esse é um ponto importante. É um ponto que, quando eu te digo que ele até é polêmico, porque antes de eu enxergar uma empresa e o que ela está fazendo no mercado dela, eu também preciso enxergar quem é o seu proprietário, quem é o seu fundador, quem está à frente a ela e que cultura está vindo de cima para baixo. Sempre haverá a cultura vindo de cima para baixo. Quer mudar a cultura da sua empresa? Comece de cima para baixo. Por quê? Porque é muito mais efetivo. Se você começa de baixo para cima, você atinge algumas camadas, mas você nunca atinge a essência toda. Vai ter um bloqueio, né? Exatamente. Então, o convite que eu faço a vocês que estão me ouvindo, que são empresários, que me conhecem ou que estão me conhecendo a partir desse primeiro episódio, façam uma análise de em qual momento da sua vida como empresário você está tendo e se portando para a sua empresa. Ela é um ecossistema vivo e esse ecossistema vivo respira muito por você. Então, essa consciência é muito importante. Vendas. A gente vai falar sobre vendas. Na verdade, é o que move as empresas, né? Faz as empresas faturarem e tudo mais. E eu queria que você começasse a falar pra gente hoje. Por que a maioria das empresas não vendem? Porque às vezes acontece de a empresa trabalhar e não conseguir vender, não conseguir aumentar faturamento. O que acontece na maioria das vezes? Você, com toda a sua experiência de mercado, enxerga nesse sentido, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. $1 milhão de dólares, bilhão, né? O que acontece? Eu sou daqueles defensores que acredita que venda é a alma do negócio. Por quê? E justifico isso, porque uns defendem que não é isso, né? Mas eu acredito que quando você tem venda acontecendo, você tem muita tranquilidade para poder desenvolver melhor o teu produto, desenvolver melhor o teu processo, desenvolver melhor as tuas pessoas, desenvolver melhor os teus produtos. Então a venda, ela permite você avançar, certo? Porque em ela estar acontecendo, você está acontecendo no mercado. E o inverso para proporcionar a isso se você tiver uma boa máquina, se você tiver um bom funcionário, se você tiver um bom processo, se você tiver tudo redondo dentro da tua organização, mas você não estiver vendendo, nada disso vai importar, vai ser uma massa, né? É um ativo lá paralisado. Então a venda, ela realmente, para mim, ela é a alma do negócio, é ela que determina. Porém, como eu falei no começo aqui, a venda, não de muito tempo atrás, há 25, 30 anos atrás, ela realmente não era vista com a importância que ela tem para a empresa. Por quê? A gente não precisa ir longe, a história nos diz isso.
Antigamente a gente não tinha vários fornecedores. Nós tínhamos uma indústria que produzia um pente que tu ia comprar numa loja, aquele pente para tu comprar. Então, basicamente, se a gente olhar até 40, 30 anos atrás, havia mais retiradas de pedido do que necessariamente de venda. O movimento do digital, ele desconstruiu isso de forma abrupta, 100%. Hoje as empresas não são mais tiradoras de pedido. Se a sua empresa é uma tiradora de pedido, eu só tenho que te dizer uma coisa, ela vai um dia morrer porque ela só ficou tirando pedido. Ela precisa vender. E aí vem a magia da venda. Porque a magia da venda, como eu falo, ela não é algo isolado. Ela é um evento. Aliás, ela não é um evento, perdão. A venda, ela é um ciclo. As empresas tratam ela aí como evento, né? Como algo que aconteceu e deu. Então, o que eu enxergo e credencio o fato de muitas vezes a empresa não conseguir alavancar suas vendas? É que ela vive na bolha. A bolha que eu chamo é aquela bolha que faz com que o empresário está no meio de um redemoinho, que ele não consegue enxergar a partir daquilo ali, que tudo que vai passar daquele movimento vai ser um movimento de risco. Né? Para eu crescer, eu preciso investir. E se eu investir, eu aumento a dívida da minha empresa. Essa empresa ela tem uma cultura de medo do dinheiro. Quando a empresa tem essa cultura de medo do dinheiro, ela cria essa bolha. Essa bolha vai fazer com que ela não consiga escalar as vendas dela. É uma espécie de uma âncora para ela. Né? E aí vem aquela situação, tá, mas como eu posso arriscar? É você diminuindo os teus riscos. Né? Como eu posso dar esse passo? Como eu posso sair desse redemoinho? É realmente você saindo de forma estruturada, realmente entendendo que dinheiro não é problema, que se endividar não é problema, desde que você tenha noção do que você esteja fazendo. E estar no meio do redemoinho é você não estar tendo certeza do que precisa fazer. Não tem previsibilidade, né? Não tem previsibilidade, exatamente. Esse é o grande ponto. É, exatamente isso. E qual é o erro mais comum dos setores comerciais? Porque muitas vezes a gente vê que a empresa ela tá vendendo, mas ela não cresce. E o que ocasiona isso? Qual é o erro que ocasiona esse setor comercial não crescer? Eu vou substituir a palavra erro, né? Porque acho que tem modelos de negócio... Tá errado falar erro. Mas tem modelos de negócio que realmente ele tá funcionando, tá bem, tá acontecendo, né? Da forma como talvez, né, eu poderia dizer que isso é um erro, tá? Mas o que eu digo que então é muito comum eu encontrar nos comerciais das empresas é aquela, vamos dizer assim, aquele ciclo de você fazer sempre as mesmas coisas. De você não olhar o cliente, a venda, como um ecossistema vivo dentro da empresa. Né? Então, o que eu consigo sempre visualizar, por exemplo, numa empresa de forma muito fácil, é que a empresa não trabalha a carteira dela. Simplesmente ela tem lá 2.000, 3.000, 5.000 contatos de pessoas que ou já orçaram, ou compraram, ou já tiraram alguma informação, e ela não prospecta dentro da carteira dela. Entrou no funil, passou pelos processos do funil, terminou a venda, ou às vezes nem terminou a venda, fez apenas o orçamento, esqueceu, colocou como desqualificado e nunca mais entrou em contato com o cliente. Sim. E aí por que eu digo que isso às vezes não é um erro, né? Mas sim comum? Porque, de fato, dependendo de como é a tua estrutura comercial, é pesado tu trabalhar a tua carteira. Porque também chega novos, também chega consulta. As empresas elas estão no digital. Quem está me assistindo é empresário, tem uma empresa, trabalha numa empresa, fatalmente, ou a empresa em algum movimento ou em algum momento já fez marketing, já fez rede social, já investiu em site, né? Então ela está lá, né? E aí vem esse ponto, ela estando lá, ela fazendo esse movimento de estar no digital, aparecem os contatos, aparecem os leads. Quantas vezes você que está ali, né, olhando as redes sociais, vê um negócio que te interessou, um vídeo no YouTube, um patrocinado, opa, quero clicar. E você não dá aquilo ali a importância que deveria dar, mas alguém na outra ponta está recebendo esse contato, né? E aí, às vezes, recebe, vai lá, dá um bom dia, dá uma boa tarde e morre por ali, né? Então, assim, aí existe esse movimento de ficar chateado com o que entra, mas tem que atender, e aí vem aquela, não consigo atender a minha carteira, porque não é fácil, eu tenho que procurar, não é intuitivo. Hoje, a pergunta é, você consegue, em poucos cliques, saber exatamente como é composta a tua carteira? Você consegue ver, em poucos cliques, 1 ou 2 cliques, enxergar quais clientes não compram de ti há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, clientes de ticket médio XYZ, frequência de compra? Tudo isso é fundamental para você vender na sua carteira. Então, se você não tem essa informação, você não vai trabalhar a sua carteira. Aí isso eu acho muito comum nas empresas. E aí vem uma pergunta polêmica que eu vou jogar fogo aqui na mesa. Muitas vezes os empresários, quando chegam nesse momento, eles falam assim que o meu problema é o marketing. Eu não estou vendendo porque o marketing não está me trazendo lead de qualidade. Eu não estou vendendo porque o marketing não está me trazendo quantidade grande de lead. É verdadeira essa afirmação? Você acha que isso é real? Se o marketing tem toda a culpa, tem parte da culpa? Como que funciona isso dentro da sua experiência? Sim, experiência polêmica, né? Agora, é polêmica, agora é para colocar fogo na mesa. O que assim, a gente percebe, né? Dentro desse movimento de vir empreendendo e consultando empresas, né? Fazendo consultoria em empresas, treinando pessoas, chegou um momento que eu identifiquei
que havia uma boa parte das empresas que ela não conseguia levar a comunicação interna para o externo, ou seja, aquela comunicação que acontece dentro da empresa para fora da empresa. Então, as agências, de forma geral, elas acabavam contando uma história família margarina, para que, né, ficasse bonito lá fora, mas isso não se conectava com dentro, com as pessoas e o processo interno, né? Então, quando isso acontece e isso fica identificado, é natural que você vê a tua comunicação falando banana e lá dentro a tua equipe está falando abacaxi. Então, se não há congruência, se não há equidade, sinergia do que estão sendo transmitidos os canais da empresa e internamente, o endomarketing da empresa, a potência de chegar lá fora com o resultado é muito pequena. Aí vem a reclamação. Inclusive, eu neste processo de empreender, eu montei uma equipe para atender as empresas dentro dessa área de comunicação, né? Então, então tu tinha uma agência, Luiz? Eu não tinha uma agência, porque... Eu até ia te perguntar. Eu tive uma experiência de montar algo que já era uma proposta para ser mais disruptiva, que era uma consultoria, né, com marketing estratégico. Então, a gente até utilizava muito esse jargão, marketing estratégico, marketing de conteúdo. Eu trouxe muita vivência daquela experiência que eu tive na gastronomia, com marketing de conteúdo, com o orgânico, que eu quis levar isso estruturado dentro de um pacote de serviço. Porém, né, ao se deparar com o mercado e com as atividades, você se vê em vários momentos na vala comum das agências, né? Que é ter a dificuldade de fazer o teu cliente entender o que é o lead, como tratar o lead, como fazer com que o lead pertença a um funil, né? Como fazer o teu time de vendas dar importância a isso. Por quê? Porque senão o teu cliente vai dizer, eu invisto em marketing, tá caro, não quero mais, não me trouxe resultado, não aumentou as minhas vendas, então não faz sentido para mim. Então, isso eu ouvi muito também durante esse processo. E aí eu fui entendendo e caindo as fichas que sim, tem muita coisa nestes dois lados aqui dessa história que elas precisavam ser ajustadas, senão vira um incêndio. E é legal tu comentar, tu tava falando, eu tava lembrando de uma experiência minha que eu tive quando eu comecei lá atrás, acho que uns 10 anos atrás, quando eu fui assistente de marketing numa empresa de TI, quando eu comecei, e eu fiz uma reunião com o RD Station na época. E quando eu fui fazer essa reunião com o RD Station, que a gente tava pensando em contratar o RD Station e tal, eu trouxe o comercial junto comigo, o líder comercial, para fazer a reunião junto comigo, que era do marketing. E na hora que eu entrei na reunião com o cara da RD Station, ele falou para mim, cara, é a primeira vez na minha experiência de vendas que eu tenho a oportunidade de ter o comercial e o marketing fazendo uma reunião juntos, porque isso dificilmente acontece. Então eu vi que, na verdade, aquele meu pensamento, que eu chamei o comercial, era um pensamento disruptivo, que faz toda a diferença e traz pra gente uma consciência do que a gente tá conversando hoje, do que a gente vai falar mais pra frente também, né? Não, com certeza. Até aproveito esse momento, né, a gente se conhece, a gente trabalha junto, a gente, né, empreende juntos. Para mim foi uma grata surpresa te conhecer a tua capacidade de olhar o que está acontecendo à sua volta e quantificar isso. Sou muito grato a Deus pela tua vida, por tudo que a gente está conseguindo construir juntos. E não é por menos que tu, né, tem até esse testemunho também. É muito claro para mim que as pessoas elas precisam de propósito, senão com certeza. É um caminho mais ingrato, né? Quando as pessoas elas entendem que elas precisam de propósito e vão atrás desse propósito, fica tudo mais harmônico na vida, ao seu entorno, no ecossistema que você participa, né? Em aquilo que você contribui, sendo pai, sendo família, sendo agente social, né? Trabalhando em prol de obras sociais e por aí adiante. O ponto que aí é bem bacana que você toca é sobre essa integração, é porque a minha grande virada de chave, a minha grande tomada de consciência foi quando eu entendi que existe a comunicação interna e existe a comunicação externa. Muitas vezes a comunicação externa ela é provocada sem eu, proprietário, sem eu, gestor, saber que ela está sendo gerada lá fora. E ela é gerada por características, comportamentos, se você tem logística, a qualidade da tua logística, a limpeza da tua logística, a pronta resposta dela, o canal de eficiência, se você tem processo produtivo, a embalagem, como você manda para o cliente, como ele vai receber, qual experiência ele vai ter, tudo isso gera comunicação. Não é só rede social, não é só você patrocinar, impulsionar post. As empresas elas precisam ser de verdades. E para as empresas serem de verdades, ela tem que ser uma empresa só. Ou seja, quando você tem uma empresa que o teu setor ele é uma empresa dentro da tua empresa, significa que nasce a cultura da tal da batata quente. Eu vou resolver os problemas aqui do meu setor, vou jogar para o outro setor. Se ele vai comer pelando, se ele vai comer azedo, é problema dele. O meu eu entreguei. Então, essa cultura ela é muito nociva. E a gente está num movimento atual que não é só tecnológico, tá? A gente também tem o tributário e fiscal acontecendo. Então, assim, 2026, quando virou o ano de 2026, todos que me conhecem, né, que a gente pôde trocar ideia, eu sempre falo, né, falei, estou falando, que tem que ser o ano extraordinário das nossas vidas. Ele será o ano extraordinário das nossas vidas. É 2026. Temos que fazer ele o grande ano das nossas vidas. Quando que foi o momento, então, que você percebeu que não era agência, que na verdade nunca foi o seu objetivo ser agência, e você viu que isso estava sendo disruptivo para o mercado, e tu pensou assim, não, agora não sou agência, eu preciso mudar, eu preciso mostrar para o mercado que eu não sou agência e que as coisas vão ser diferentes.
Então, vou me permitir reconectar essa linha do tempo, né? Então, há 20 anos atrás, eu abro a minha empresa, começo a trabalhar no setor metal mecânico, né? Alavancando uma empresa em todos os sentidos. Então, faço essa parte mais de consultoria de desenvolvimento. Abro um restaurante, uma pizzaria, e valido muito as minhas questões que são ligadas à comunicação, ao marketing, pessoas, né? O outro lado que vai além dessa gestão de consultoria e treinamento. Nesse movimento, eu saio da gastronomia e começo a atuar em várias empresas, indústrias de médio, pequeno, médio e grande porte, nível Brasil, para validar e conectar as duas pontas que você tinha aprendido, né? Isso e tudo mais. Nesse movimento, aí a gente já está falando um pouco antes da pandemia, vem essa necessidade da comunicação, de montar essa agência. Vem a pandemia faz a gente saltar em clientes, em movimento. Vem um crescimento exponencial do digital, né? Exatamente. Você falava com qualquer empresário em 2020, meados de 2020 para frente, ali até final de 2021. Você quer marketing? Quero. Você quer marketing rede social, né? Você quero rede social, quero isso, quero aquilo, quero vender pela internet, né? Sem saber como, sem ter processo para... muito grande, muito rápido, né? Exatamente. Então, e a gente fez esse movimento, né? Obviamente, o mercado estava assim. Então, nós seguimos esse movimento. Quando a gente faz isso, monta uma equipe multidisciplinada para isso, a gente começa a perceber que o cliente ele não entende esse movimento como deveria entender. Ou seja, o empresário ele não entende esse movimento. Por quê? Porque aí vem o lead, mas o lead não é cliente, eu estou investindo e não estou convertendo em vendas. Ele acha que eu contratei uma empresa de marketing, as minhas vendas vão subir em 200%. De um mês para o outro. E a gente entende que não é assim que funciona, né? Eu vou parafrasear um cliente meu daquela época, né? Isso era mais ou menos 2022. Ele bate nas minhas costas e fala assim: "Ei, Luizão, o negócio é o seguinte, tá tudo muito bonito, o mascote tá legal, as animações, os vídeos, tá tudo show de bola. Mas, cara, eu quero vender." Não tá vendendo. Eu quero vender, dá um jeito, dá teus pulos aí, eu quero vender. E aí eu naturalmente falo para ele: "Tá, mas olha todo esse movimento que eu fiz de pessoas te chamando aqui e tal." Aí ele devolve: "Não, isso daí para mim não é nada. Eu quero venda, eu não quero contato. Eu quero venda." E aí, lógico, aí vem um movimento que você precisa entender que a dor dele é uma dor que tu está ouvindo de outros, que o mercado está se posicionando assim. E aí a gente, vamos voltar para dentro e vamos remodelar a empresa. Aí a gente faz um processo de transição. Nesse processo de transição, a gente passa a atuar como agentes de venda. Aí a gente cria uma equipe comercial para atender estes clientes de agência, para que estes clientes consigam ter o pedido, não o lead. E aí esse movimento é um movimento que nos coloca hoje aqui. Porque daí você tinha o controle das duas pontas do processo. Você tinha o movimento do controle do que vai para fora e do que vem para dentro, e de como dentro você conduz essa parte do que veio para dentro, e você tinha as duas pontas dentro de casa, né? Eu digo até 3 pontas. Porque aí tenho, né, nesse movimento ali 2023, 2024, eu tinha a experiência da consultoria, do desenvolvimento empresarial, de treinar pessoas, de fazer esse movimento acontecer. Eu tinha comunicação, entendendo que a comunicação é um canal fundamental para o comercial acontecer, desde que ajustada a comunicação, né? E, obviamente, aí agora eu tinha o time comercial. A pessoa que iria pegar essa estratégia da comunicação e levar ela adiante, treinada dentro desta situação que a gente acabou desenhando para atender os nossos clientes. E daí vinha a minha curiosidade, porque qual que foi o momento então que você decidiu que não deveria mais vender serviço e, na verdade, vender um método? Porque aí até então você vendia 3 tipos de serviços, um pacote, né, de serviços, enfim. E qual que foi o momento que você percebeu, então, agora eu preciso formatar um método para fazer com que esses pilares eles trabalhem em conjunto e realmente tornem um ciclo? O ano escolhido foi 2026, então, né, não à toa, o ano extraordinário. E aí, né, dentro dessa tríade que a gente acabou de falar, houve aqui, então, um desenvolvimento ao longo desses últimos 4 anos de um software próprio para pegar essa teoria toda, pegar toda essa conexão da comunicação e levar até aí, não o meu time de vendas, mas ao time de vendas de quem estiver nos contratando como método, ter este movimento acontecendo dentro da empresa, regulado pelo sistema. Aqui, em 2026, nasce a Nubi com o seu método Nubi de inteligência comercial. Aqui é o grande movimento que 2026 me faz estar aqui, me faz entender que eu venho de 20 anos de trajetória, eu não venho da teoria, eu venho realmente da prática. Né? Quem, né, já me viu aí na sua empresa sabe como eu trabalho, como desde o tempo das planilhas de Excel até nas implantações de sistema que eu realizei em diversas empresas, que é uma paixão que eu tenho, a parte de sistema, sabe que todo esse movimento de 20 anos está chegando em 2026, aqui, hoje, para realmente ser algo que vale a pena você continuar com a gente, ouvir a conclusão desse episódio e entender todo esse movimento que é o método Nubi. Então, nesses próximos episódios, a gente vai falar muito sobre esse método, como ele fecha, né, de forma saudável dentro da empresa, como ele te projeta para o futuro, como ele faz você enxergar e você mesmo ter tomadas de consciência de forma extremamente abrupta e extremamente transformadora na sua vida, na sua gestão, no seu ecossistema. Então, e aí, falando em ecossistema, aí vem o grande ponto também que eu defendo.
nós pertencemos a uma comunidade. Nós temos um ecossistema de pessoas, de amigos, de empresários, de pessoas, né, que estão à nossa volta. Nenhum ser vive sozinho, né? Exatamente. Então, a Nubi vem de nuvem, e bi vem de abelha. A abelha é, né, talvez o único animal que exista que, se ele for retirado da face da Terra, a vida deixa de existir, né? Então, ele é um símbolo de ciclo, ele é um símbolo de proteção, ele é um símbolo de ecossistema, ele é um símbolo da vida, né? Então, a gente traz o Nubi como um ciclo de inteligência comercial para funcionar na sua empresa. E eu queria, né, me bate uma pergunta que fica encasquetada na minha cabeça. Se hoje a Nubi não existisse no mercado, se não tivesse acontecido toda essa sua experiência, não tivesse acontecido na sua vida, se tivesse, sei lá, ido para a área da enfermagem, não tivesse, de certa forma, trazido a sua consciência à Nubi, o que o mercado estaria perdendo? Olha, foi quase, tá? Não foi enfermagem, mas foi farmácia. Farmácia, né? Farmácia. Eu comecei, a minha primeira capacitação técnica, né, foi em farmácia. Mas é uma pergunta que eu te digo o seguinte, né? Se eu te falar, faz sentido para tua empresa você treinar a sua equipe? Faz. Então eu tenho que buscar, né, uma empresa, uma consultoria, para trazer os melhores processos, trazer as melhores práticas, gerar indicadores, gerar KPIs, para que isso tudo rode e aperfeiçoe meu processo. De igual, se eu pensar em comunicação e vendas, faz sentido eu contratar uma empresa de marketing para fazer isso. Fazer, né, as minhas campanhas, fazer a minha estratégia, me posicionar como empresa, me posicionar como nome, fazer a minha persona. Também vai fazer muito sentido eu falar que você também precisa ter um software para isso, que faça essa conexão, que pegue todo esse modus operandi, né, todo esse ser de existir que veio do treinamento, e que você possa estar vendo ele no sistema, organizando a tua rotina, organizando a tua equipe comercial, a tua agenda, as tuas tarefas e tudo mais. E agora, por último, né, uma inteligência artificial que suporte o teu time, que suporte, né, todo o teu ecossistema interno, que suporte os teus clientes. Então, né, ela vem agora para ser, né, a funcionária 5.0. Eu brinco também, mas é isso, né? É ela que vai fazer muito esse papel. Então, se você pensa que isso faz sentido para uma empresa de ponta, nós fizemos esses pilares se unirem em um único só. Então, o método Nubi, ele não é treinamento, ele não é consultoria, no caso, ele não é software, ele não é marketing e ele não é IA. Ele é tudo isso. Eu ia até te perguntar, porque às vezes a galera de casa fica confusa, né? O pessoal que está assistindo. É tecnologia, é marketing, é consultoria, e na verdade não. Ela não é nada, mas na verdade ela é tudo. Exato. Ela é o que a gente chama de disruptivo, né? Ela realmente, a busca de fazer o nascimento dela acontecer foi muito de ir na contramão daquilo que todo mundo está indo, né? É você realmente buscar, puxar um gatilho que as pessoas não estão prestando atenção. O invisível, né? O problema invisível. E o problema invisível que eu vi é que o fato de você não atribuir esses pilares num único ponto e facilitá-los no sentido de comunicação, de fluxo, de processo, de enquadramento, você não vai ter os teus resultados. Ou você até pode ter, mas você não sabe exatamente quais são, né? Então é medir para entender, para tomar decisão, para saber como você vai se planejar. Então o método ele traz muito isso. E aí, ao longo, né, dos próximos episódios, a gente vai detalhar o passo 1, o passo 2, falar em mapa estratégico, planejamento estratégico, treinamento estratégico para dentro da equipe, essa parte da dominância cerebral. A gente pode fazer um episódio com um certo tempo dedicado a ele, que é muito legal. As pessoas ficam bem impactadas, como ele ajuda você a entender o teu colega de trabalho. Então, vem muita coisa legal por aí. Legal. Mas eu queria entender um pouquinho mais sobre o método Nubi. E isso, às vezes, fica martelando na minha cabeça e eu não consigo entender. O que acontece com uma empresa quando ela começa a fazer o método ser o seu processo sagrado dentro da empresa? O que essa empresa vai ter de benefícios com isso? Consciência. O grande foco do método é ampliar a consciência daquele que o utiliza, né? Então, a gente não vai dizer em nenhum momento que o que você está fazendo está errado. A gente vai ampliar a consciência do que está acontecendo. A partir do movimento que eu amplio a consciência do que está acontecendo, eu enxergo que nele existem pontos cruciais dentro do que está acontecendo na empresa. Aqui, a gente vai buscar as primeiras perguntas, né? As primeiras respostas das perguntas, que é aonde está o teu cliente, como eu chego até o teu cliente e como eu interajo com este cliente, né? Então, neste movimento inicial aqui, isso tudo está integrado ao método, tem um jeito para acontecer, ele gera uma informação, o método ele vai gerar essa informação, com ela você vai treinar a equipe, para a equipe entender esse método. Quando a equipe entende esse método, não adianta, como eu falei, só treinar. O treinamento pode ou não ocorrer de forma efetiva. Aí vem o sistema para não deixar os pontos de fuga. Porque daí, sistematicamente, a pessoa vai ser obrigada a obedecer o método. A seguir o método. E aí tem um grande plus, que a gente tem a nossa própria IA, com a consciência do método, né? Ela funciona como um assistente 24 horas por dia, 7 dias por semana, atuando dentro da tua cadeia comercial, dentro da tua cadeia de tomada de decisão,
auxiliando das mais variadas formas, né? Então, até depois a gente pode reservar nos próximos episódios um exemplo de como a nossa Bi, que é a nossa assistente virtual, ela pode atuar dentro de uma organização. Tenho certeza que vocês vão ficar chocados, porque até mesmo quem conhece tecnologia, né? A gente tem desenvolvedores na empresa e a gente tem núcleos, né? Um trabalha numa sala, outro trabalha na outra, quando a gente faz reuniões e conversa, né? Falando de um avanço de um para outro, também fica impressionado. Então, quem está acompanhando aí, a promessa é que realmente a gente vai trazer muita coisa bacana. E o que eu acho legal do que você falou é que quando a empresa começa a realmente tratar o método como uma coisa sagrada dentro da empresa, essas questões de estruturas invisíveis que você falou bastante nesse episódio, elas acabam sendo visíveis. Você acaba tirando uma faixa dos olhos do empresário ou muitas vezes do colaborador, daquele CEO, aquele gerente, gestor, né, ali, vai tirando essas vendas e eles começam a visualizar essas estruturas. E isso é muito importante dentro da empresa, porque a gente vê que acaba fazendo com que a empresa tenha resultados. E pensando nisso, eu queria perguntar para você, com toda a sua consultoria, com todo esse processo, o que você mais gosta de ver na empresa no final do processo? Isso é fácil, é resultado. Mas assim, né, fazendo até um aspas aqui, não é resultado por ser resultado, né? Não é resultado financeiro. Não é resultado só por vendas, né? Exato. Então o resultado ele está pautado na evolução da consciência na equipe, o resultado está pautado na evolução dos processos e a sua comunicação, o resultado está pautado em você ter feito o planejamento estratégico e estar seguindo ele, estar com esta noção de para onde está indo, o resultado de ver um clima organizacional dentro da tua empresa saudável, que as pessoas estão lá com responsabilidade, não com obrigação, e o resultado maior, que eu gosto muito, que é a minha paixão, que é, né, me dedicar a isso, é quando eu vou numa empresa, numa organização, a gente começa o processo, começa a identificar que dentro desse processo tem ruídos, né? A grande pergunta que eu faço, você gestor, né, você que é coordenador de área, quanto do teu dia tu te dedicas a olhar estratégias, a pensar em novas soluções, a evitar que problemas aconteçam, né? Quanto tu tá do teu tempo ligado ao estratégico, ao analítico, e quanto tempo tu tá dedicado a apagar incêndios, a resolver problemas, a correr atrás da informação que tu nem sabe onde tá, né? E aí quando a resposta vem, meu tempo é 99% ligado a resolver problema, apagar incêndio, né? Uns até me falam, meu apelido é bombeiro aqui dentro. E aí a gente faz essa implantação, faz esse movimento dentro da empresa acontecer. Em 1, 2, no terceiro mês, aquela evidência clara que a tua empresa, o teu posicionamento e a tua ação passou de ser de um bombeiro para alguém que é criativo, para um engenheiro, vamos dizer assim, né? Para um arquiteto. Porque aí você pega no maior tendão de Aquiles das empresas, que é aquele empresário centralizador. Que ele pega tudo para si e, na verdade, não consegue resolver nada, porque aí acaba, né, fazendo uma coisa ou outra e esquece de fazer o estratégico e fazer com que a empresa cresça. E aí não tem previsibilidade, né? Não consegue fazer a empresa crescer da forma que poderia crescer, né? Então, eu até faço aqui um aspas, porque assim, quando a gente fala empresário centralizador, parece assim pesado, nocivo, né? Você é um empresário, você é centralizador, a tua gestão é ruim. Não é bem assim. Eu tenho certeza que todo empresário que ele acaba sendo centralizador é porque ele está num movimento que ele não está conseguindo confiar nas pessoas à sua volta, não está conseguindo fazer com que a sua equipe entenda que possa ser mais efetiva naquilo que está fazendo no dia, entenda que o seu segmento, o seu momento depende muito de você, porque você é o pilar da empresa, né? E isso é uma coisa que te coloca contra a parede. Você acaba adotando uma postura centralizadora por defesa. Não por uma escolha deliberada, né? Uma escolha que você, eu quero ser assim. Às vezes é inconsciente, assim. Né? Exatamente. A grande maioria das vezes é inconsciente você ser um CEO, você ser o dono da empresa e ser centralizador. Esse é o ponto. Então, é mais comum para mim encontrar organizações com uma característica mais centralizadora do que descentralizada. Por quê? Não é raro eu também ter visto, né, e vocês também terem ouvido falar de empresas que foram para uma linha de descentralizar, de muda de gestão, vem a próxima geração, né, aí vem os filhos ou os netos e vem com uma nova pegada para justamente descentralizar e a empresa acaba não continuando, né, tendo seus problemas e acaba falindo. Então, aqui vem a zona de equilíbrio, né, o ponto de equilíbrio, o movimento que você precisa fazer, que é ampliar a tua consciência atual, entender o que está à sua volta. Como eu falei, a gente está em 2026, eu sou do analógico também e estou vivendo o digital de alta performance. Então, a pessoa que eu iniciei a minha carreira, ela precisa estar ciente que eu, como profissional, como fui aqui há 25 anos atrás, há 20 anos atrás, não é mais o mesmo. O motorista de 10 anos atrás não é mais o mesmo. O auxiliar de produção, o operador de máquina injetora de 10, 15 anos atrás, ele não é mais o mesmo. Ele não, como eu posso dizer assim, ele não tem as características ligadas... O mesmo nível de consciência e tudo mais, né? Isso, a corporação. Então, isso tudo precisa estar claro. E aí, como vem essa clareza? Vem você ampliar esse nível de consciência para isso. E é para isso que o método existe. Exato. Para poder vai e vem gestão
sai e entra a nova gestão, o método ele deve continuar dentro da empresa para auxiliar essa nova gestão que saiu, essa nova gestão que entrou e os outros colaboradores a conseguir fazer com que a empresa continue fazendo mais ou até crescendo de acordo com o método que acontece dentro da empresa, né? Esse é um ponto que tu toca, assim, que é até muito importante para você, que é empresário e que tem pavor de colocar a empresa dentro da tua empresa, que vai ficar ali 1 ano, 2 anos, né? Vai criar aquela empresa dependência. O nosso método, justamente, ele tem um forte apelo de ele ser parte de um ciclo que vem na tua empresa, entende os processos, mapeia eles, cria o planejamento estratégico, treina as pessoas, implanta o software, treina as pessoas dentro do método junto ao software, implanta a assistente de tecnologia e aí a gente tira o nosso time de campo. É um processo de 3 meses, do início ao fim. Depois de 3 meses, todo o nosso modelo, todo o nosso método está implantado na sua empresa. Está chegando o lead, teu time está sabendo recepcionar, está ficando tudo gerenciável dentro do sistema. Você tem um time treinado para saber lidar tanto com a tecnologia IA a favor dele como com a dos clientes. Você tem uma identificação de carteira muito rica e aí vem o grande ponto. Você está treinado, habilitado e com uma capacidade técnica de fazer prospecção dentro da tua carteira. Foi implantada uma cultura boa dentro da empresa, né? Foi feita uma cultura para que esse processo pudesse ser mais leve, mais fácil e rastreável, né? Porque o que é previsível com certeza é escalável, né? Sim, e aí vem o grande ponto, né? Escalável, né? A empresa, a Nubi, ela está num processo de 3 anos validando este método. Né? Ou seja, há 3 anos a gente vem construindo esse momento de entender como a gente faz ele acontecer de forma a ser um ciclo dentro da empresa, com todas as tecnologias que chegaram a favor da continuidade da empresa. Então nós entendemos que nesses últimos 3 anos a gente foi atrás do que era de mais tecnológico na área da comunicação, na área do tráfego, na área das redes sociais, na área do desenvolvimento de software, na área de treinamento de pessoas, gestão de alta performance, produtos, né, na linha do 4.0 que vem da indústria com multicanais. Então nós fizemos um MVP dentro de uma empresa que o faturamento dela ele saiu de aproximadamente 400, 500 mil ano para 4 milhões, né, a nível Brasil. Então, assim, é um crescimento considerável para o segmento que eles estão, para o tipo de serviço que eles prestam, como foi esse crescimento, né? A margem deles é uma margem muito interessante. E, assim, o grande ponto, a gente entendeu que o mercado, a empresa, ela não pode estar olhando o mercado por aquilo que ele entrega para ela. Ou seja, o mês está ruim, o meu mercado está ruim, as minhas vendas estão ruins. O meu mês está bom, está tudo bem. Né? Teve muitas lojas, muitos materiais de construção, muitas empresas ligadas à construção civil que no processo pós-pandêmico ali, naquela faixa, estourou de vender. Né? E agora está mais difícil, vamos dizer assim. Então agora está ruim para mim. O que a gente enxerga? Que isso não deve acontecer numa empresa. Eu digo assim, o método Nubi não é para qualquer empresa. Você precisa entender que ao implantar ele, você vai ampliar o teu estado de consciência. Tem um nível de consciência já predisposto, né? Exatamente. Vai ser alta tecnologia, vai ser treinamento de alta performance, vai ser cultural, vai entregar indicadores, vai entregar resultado. A gente veio no início falando sobre o seu comecinho, o seu início do seu processo. E olhando para trás, tudo o que aconteceu durante todos esses mais de 20 anos, né? O que o Luiz de hoje falaria pro Luiz de lá de trás? Então, quem me conhece, né, de mais tempo, o Luiz da faculdade... Ia contar uma parábola ou não? Então... Piada interna que a galera não vai entender. Mas quem está assistindo me conhece sabe que de vez em quando saem umas parábolas, né? Mas assim, tem um fato curioso, quando eu tinha, sei lá, acho que uns 8, 9 anos, né, na escola e tal, tinha aquelas feiras de ciência que você devia produzir uma maquete, né? E, enfim, condição financeira, aquela coisa arada toda, sou de família, né, humilde, então a gente, né, sempre veio naquela criação muito justa nesse sentido, né? E aí, a feira de ciências, né, eu tinha pouco recurso financeiro, acabei fazendo uma maquete bastante simples, né, praticamente uma oca de índio que eu tinha feito, e aí, né, lá no dia vi aquelas maquetes lindas, maravilhosas, né, com isopor dessa espessura, vulcão e coisa arada. Eu entendi que eu tinha que, então, para ganhar lá, né, que tinha um prêmio, eu tinha que me superar na fala, né? E aí, daquela maquete, eu faço toda uma história dizendo que era um projeto para a escola, para a cantina, para autoatendimento, as pessoas não pegariam peixe, né? Ganhei a Feira de Ciências daquele ano. Vendeu o peixe. Foi sensacional. Inclusive, era para ter sido até aplicado na escola, né? Gerou um burburinho em cima disso, né? Foi um projeto, um processo, né? Tinha 10 anos, 9 anos, bem legal. Mas o que é essa história? O que é essa pequena parábola? É a história do Luiz, que entende que muitas vezes ele se depara com coisas que realmente não são as melhores que ele tem na mão. Mas ele entende que se ampliar o estado de consciência de quem enxerga aquilo ali, pode ver o melhor lado possível daquilo ali que está na frente dele. Então, quando ele enxergou que ele consegue fazer esse movimento, ele foi em busca de mergulhar no mercado de trabalho, de mergulhar empreendendo, né, de fazer várias atividades, várias coisas. Às vezes a pessoa fala, Luiz, o que tu está fazendo agora? Né? No sentido de o que tu está inventando? Porque há essa inquietude. Né? Então, aquele Luiz lá, talvez da terceira série,
que ganhou a Feira de Ciências, e hoje eu te diria assim, cara, tu é essa pessoa e tu conseguiu fazer uma trajetória dentro de levar propósito dentro dessa tua característica. Fazer as pessoas enxergarem, fazer as organizações enxergarem o lado bom da coisa. Tem coisas a melhorar? Tem. Tem o lado difícil? Tem. Tem o desafio? Claro que Com tem. certeza. Mas tem o outro lado. E é esse outro lado que ninguém te fala. Eu não quero trazer conteúdo aqui e falar de forma que, ó, se você não me seguir, se você não fazer, se você não seguir, arrisca tudo que eu te disser aos 10 passos, você não vai sobreviver. Não, não é temor. É pelo contrário. É olhar o lado bom da coisa, é olhar as experiências que foram validadas por mim. Né? Eu tive insucesso, tive decisões que eu tomei que talvez eu tomaria hoje de forma diferente, mas eu enxerguei que ao longo desta jornada o saldo é muito mais positivo. E olhando esse lado muito mais positivo, por que não compartilhar? Por que não entrar hoje num hype de você poder juntar pessoas que querem olhar coisas boas, que querem, pô, eu quero ter essa ótica, eu não quero dizer, meu negócio está errado, eu vou perder tudo, está tudo ruim. Não, como eu falei, existe um processo, existe uma forma de ser feita. A gente acredita e acreditou que quando construiu o método, ele fosse essa ferramenta. Então, vem o convite, ouve ela, escuta ela, vê se faz sentido, porque o máximo que tu vai tirar disto tudo, ou o mínimo que tu vai tirar disto tudo, é uma análise que, cara, a gente olha o lado bom da coisa, né? Desde o mercado, desde as pessoas, desde o processo, desde a implantação de sistema, né? Falou em sistema, meu Deus, né? Arrepia. Mas tem um lado bom também, ele vem para agregar. Então é essa busca e esse caminho que vem sendo feito. Massa. E tem muita coisa boa pra vir ainda, né? A gente tem uma temporada grande pra desenrolar muitas coisas, muitos conceitos, muitas experiências. Até porque atrás de um CNPJ sempre existe um CPF, e é sobre esse CPF que a gente quer falar, né? A gente quer trazer pra consciência esse lado humano das empresas, esse lado humano dos processos, pra gente conseguir ensinar a galera aí, quem sabe, nem que seja uma sementinha plantada dentro do coração e de cada empresa, né? Que tá assistindo a gente aí fora. Então tem muita coisa boa pra vir, né? Tem. Até voltando, né, a citar a questão da dominância cerebral, que já deve ter pessoas que saíram, foram pesquisar. Já começou a fazer o teste aí. O que será a minha, né? Vai ter parte assim mais divertida, vai. Ou seja, lá dentro da dominância, os analíticos vão olhar a parte mais técnica, a gente vai falar de forma mais técnica, mais estruturada, como é o processo passo a passo. Vai ter aquela pessoa que é mais criativa, né, que tem uma facilidade muito grande de fugir com as ideias. Então a gente vai estar nessa viagem juntos, a gente vai trazer a Bia aqui, que é a nossa assistente, né, a nossa inteligência artificial do Bi. A gente vai trazer muita coisa analítica e controladora, né, para quem gosta de controle, quem gosta de indicadores, quem gosta de KPI, quem gosta desse nível de organização. E também vamos trazer o lado humano da coisa, o lado do você olhar pessoas por serem pessoas, né, como você falou, CPF também junto do CNPJ. Então essa construção vai ser equilibrada. Esse é o nosso objetivo, a nossa proposta. A gente, né, tá de coração aberto aqui, né, e colocando desta forma, que é como a gente enxerga que a gente vai poder fazer essa trajetória mais fluida, mais divertida, mais calma e de acordo com os gostos, né, de cada um, e convidando a vir fazer parte deste movimento. Massa demais. É isso aí, galera. Gratidão, Luiz, por ter a oportunidade de conversar contigo, de compartilhar experiências, não só aqui, mas também no dia a dia, né? A gente tá sempre trocando ideia. É um privilégio trabalhar junto contigo e a minha gratidão. Igualmente. Como eu te disse, repito, gratidão a Deus pela tua vida. É tua totalmente família, recíproco. E que a gente possa aí, né, fazer Com certeza. mais um grande trabalho juntos. Hoje é só o dia 1, galera. Hoje é só o dia 1. Temos muitos conteúdos pra gente aí compartilhar juntos com vocês. E então, com isso, eu quero te pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá um like pra gente conseguir produzir conteúdos pra vocês. E nós nos vemos então no próximo episódio. É isso aí, né, Luiz? Valeu, um abraço. Tchau, tchau.